Aleluia. Glória a Deus, graças a Deus. Maravilha, Senhor Jesus. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor em mais um dia abençoado, em mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, a mim e a você. Eu desejo sobre a tua vida a santa paz de Deus e do Senhor Jesus. Eu vim estar trazendo uma palavra aqui neste momento que está no livro de Filipenses. Livro de Filipenses, capítulo 1, primeiro capítulo, versículo 28. Assim nos diz a palavra do Senhor. E que em nada estais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é, para vós outros, de salvação. E isto da parte de Deus. Graças a Deus, aleluia. Mais um versículo maravilhoso, mais uma palavra aqui que o Senhor está nos direcionando. E vamos deixar o Espírito Santo nos guiar, vamos deixar o Espírito Santo nos direcionar de acordo com a vontade dele, de acordo com o entendimento, de acordo com o que ele quer passar, através do entendimento que ele nos dá, dia após dia. É sempre bom a gente dar espaço, a gente precisa dar, porque a vez, na verdade, a oportunidade não é minha, não é sua, a oportunidade é do Senhor, a oportunidade é do Espírito Santo, porque é o Senhor que fala através de nós, é o Senhor que louva através de nós, é o Senhor que adora através de nós, porque na verdade é Ele quem faz tudo através de nós. É tudo Ele. Nós temos que ser guiados por Ele, temos que ser direcionados e Ele tem que sempre estar à nossa frente. Entende? Então, essa palavra aqui eu quero estar trazendo a respeito. É o seguinte. É o seguinte, que muitas das vezes pode acontecer, porque pode acontecer não. Acontece também. Pode acontecer sim, com certeza. Pode acontecer sim, que é o quê? Às vezes nós nos deparamos quer ver? Com determinadas situações. Com determinadas situações. Que é assim. É o seguinte, eu vou tentar falar de uma forma bem simplificada, porque é a forma que eu gosto de estar falando, uma forma bem simples e também talvez até direta, de acordo com o que eu for tendo aqui para poder passar. Desculpa a todos. Então, calma que a gente chega lá. É o seguinte, é assim, porque assim, eu quero dizer a respeito de perfeição. Não existe nada perfeito. Não existe nada perfeito. Nada. Não existe nada perfeito. Nada perfeito, nós não somos perfeitos. Todos nós temos falhas. Todos nós temos falhas. Nós temos falhas, nós temos defeitos. Então, nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Até porque se as pessoas fossem perfeitas, se todos fossem perfeitos, você nunca ouvia falar, ninguém via, ninguém procurando estar melhor. A gente nunca ouvia ninguém falar, ninguém buscar, a gente nunca via e ouvia falar e ninguém nunca via alguém buscando por estar melhor. Esse estar melhor cabe a nós, primeiramente. Desculpa, perdão a todos. É o seguinte, esse estar melhor depende apenas de nós. Depende apenas de nós. Por quê? Porque é assim, Deus, porque assim, ele é invisível, ele é constantemente em oculto. Ele é invisível. Então, assim, porque assim, a gente é que tem que, nós é que tem que tomar a iniciativa. A gente tem que querer estar melhor.
Porque se eu e você, nós não querermos estar melhor, quem é que vai querer por nós? Quem é que vai querer por mim e por você estar melhor? Primeiramente, a questão de ânimo. A questão de ânimo. Nós temos que estar animados conosco, com nós mesmos. Nós temos que procurar de alguma forma, de algum jeito, de nós estarmos animados. Primeiramente, a gente tem que estar animado com a gente mesmo. A gente tem que querer. Porque tudo parte do meu e do seu querer. Tudo parte, eu sempre falo, tudo parte do nosso querer. A gente tem que querer estar melhor. Nós temos que querer. Porque a partir do nosso querer, Deus, ele vai nos levantando, nos animando. Porque assim, a gente quer, então, se não está 100% de acordo, então é por isso que a gente, primeiramente, a gente tem que querer. Porque daí, a partir do nosso querer, é que Deus vai nos animando. Deus, ele vai nos ajudando, nos levantando dia após dia. Só que nós temos que querer. Tudo a gente tem que querer. E é o seguinte, porque assim, todos nós temos falhas. Todos nós temos falhas, todos nós temos defeitos, todos nós estamos propensos a erros. Nós somos seres humanos. Aqui ninguém é de aço, ninguém é perfeito, ninguém é de ferro, entende? Então, eu quero ver se eu consigo entrar dentro do assunto através desta palavra, através deste versículo. Que é o quê? Eu digo, eu sou conquistada. O Senhor Jesus me conquista todos os dias. Todos os dias ele me convence, todos os dias ele me conquista. Todo santo dia. Todo santo dia. Todo santo dia. Entende? Porque assim, existem pessoas que em relação a Deus, em relação ao reino de Deus, existem pessoas nessas condições que eu vou falar aqui agora, nessas circunstâncias que eu vou falar. Existem pessoas que em relação a Deus, tudo que tiver relação a Deus, tudo que estiver relacionado ao reino de Deus, existem pessoas que na verdade verdadeira, é obrigada a buscar a Deus. É obrigada a fazer o id. É obrigada a falar da palavra. É obrigada a se prontificar ao Criador dela. Existem pessoas nessas circunstâncias. Existem algumas pessoas, são poucos. Não são todos. Não são muitos. Existem poucas pessoas que na verdade é obrigado, até porque Deus, ele seleciona pessoas. Deus, ele seleciona pessoas. Ele seleciona pessoas. E infeliz é daquela pessoa que, talvez, quantas pessoas hoje em dia Deus selecionou a vida dela e ela até hoje não entendeu. Até hoje ela não entendeu que Deus a selecionou ou selecionou para alguma coisa aqui nessa terra. E infeliz é essa pessoa. Eu digo infeliz porque assim, muitas das vezes porque às vezes a pessoa passa anos e anos da vida só patinando na vida, nunca evolui, nunca desenvolve, nunca cresce, nunca se acha, nunca se encontra, nunca sabe nem para que veio na terra, para que nasceu nessa terra, para que veio ao mundo. Então isso é muito sério. Eu sempre venho falando a respeito de seriedade, eu venho sempre falando da palavra, eu venho sempre estar falando a respeito das coisas de Deus, porque a palavra em si, ela é séria. Tudo que envolve a palavra de Deus é sério. Qualquer pessoa que pega a Bíblia, abre a Bíblia, na verdade, é algo sério. É algo sério. Talvez até a vida da pessoa não pode ser séria, em oculto, mas ela abriu a Bíblia, ela está ali falando de Deus, isso é algo sério. Porque tudo que envolve o nome do Senhor, tudo que envolve Deus é sério. Não é de brincar, não é de fazer teatro, não é de brincar de nada. Então tudo é sério, tudo que é relacionado a Deus é sério. Então, existem pessoas que Deus seleciona, né? Deus seleciona pessoas. Então é o seguinte, porque assim, igual eu estava falando, existem pessoas que na verdade são obrigadas. É obrigada. Ou porque assim, existem pessoas que Deus seleciona, porque Deus ele coloca diante de tais pessoas a vida e a morte. Aí ele pega e coloca, chega diante de você e pergunta: você escolhe. O que você quer?
Então, existem pessoas, em determinadas circunstâncias, existem pessoas que Deus seleciona. São poucas, mas tem. E ele chega diante dessas tais pessoas e coloca a vida e a morte. Eu vou ser bem direta e curta. A bênção e a maldição. E ele chega e fica diante de você e te pergunta: o que eu tô esperando? Que você está escolhendo? O que você está escolhendo? Eu tô escolhendo para minha vida. Eu tô me esforçando, tentando escolher para minha vida a parte da bênção. A vida. Até porque é bíblico. Tem uma passagem na Bíblia que eu vou localizar em outro determinado tempo, o Espírito Santo vai me lembrando, eu vou estar trazendo aqui, que fala que quando a gente perde a vida, né? Quando a gente perde a vida, aí em Jesus ele nos dá a vida. Aí é que a gente acha. Quando a gente perde, aí é que a gente na verdade acha. E isso é tanto espiritual como em vida aqui, matéria ainda, vivos, entende? Então, aí Deus Deus ele pode estar, ele está e pode estar perguntando para mim e para você. Eu te coloco na tua frente a vida e a morte, a bênção ou a maldição. E eu tô te perguntando, e aí, o que você tá fazendo com o que eu tô te colocando na sua frente? Eu tô te dando a opção, duas opções, só tem duas opções. Na nossa vida, a respeito é duas opções. Ou é o bem ou é o mal, a vida ou é a morte, a bênção ou a maldição. Então não tem esse negócio de meio termo. Não tem negócio de meio termo. Então eu estou tentando escolher a parte da bênção, da vida. Entende? Porque assim, a gente não é perfeito, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Porque o que acontece? Que acontece? Porque assim, mediante mediante a nossa fraqueza, mediante falhas, isso daí é humano, isso daí pode acontecer. Pode acontecer, o homem está propenso a isso. Porém, aí entra aquela questão, entra a parte de Deus. Entra a parte de Deus. Isto da parte de Deus. Qual que é a parte de Deus do que eu acabei de falar? Qual que é a parte de Deus do que eu acabei de falar? É a pessoa insistir. É a pessoa insistir. É a pessoa insistir, a pessoa perseverar. Perseverar, insistir. E quando o Espírito Santo tocar no seu coração para você ir em algum templo, em algum templo físico, em alguma determinada igreja que eu falo assim, igreja que eu tô falando aqui é templo físico, em algum templo físico, em alguma denominação, em algum ministério, para estar ouvindo a respeito da palavra, para estar ouvindo alguém, né, pregar a palavra, né, pregando a palavra, não sei, o que for o segmento, o que for o direcionamento de tais determinados locais. Então eu digo assim, então a nossa parte, o que é humano? O que é humano? O que o homem está propenso? O que o ser humano, o que nós estamos propensos de que aconteça conosco? Da gente desanimar, da gente pensar com certeza em desistir, da gente desanimar, se arrastar mesmo. A pessoa às vezes, muitas das vezes, é se arrastando mesmo, mas se arrastando. A pessoa está se arrastando, vamos supor, a gente pode, em determinadas situações, às vezes circunstâncias, às vezes alguma coisa que acontece em nossas vidas, nós venhamos nos arrastar, às vezes a gente se arrasta, a gente falha, a gente, sabe, na verdade tá ali pela misericórdia, às vezes a gente tá pela misericórdia porque só Deus para nos animar, sabe, então essa daí é a parte do homem, a parte humana. Essa é a parte humana. Aí a parte de Deus, quando Deus ele entra, quando Deus ele ajuda, é a parte da que a pessoa continua ainda insistindo em alguma determinada circunstância, em alguma determinada situação, em alguma determinada condição, em alguns determinados pontos, em alguns determinados fatos, acontecimentos, mediante a nossa vida, mediante do nosso dia a dia, mediante a nossa caminhada, mediante a nossa busca, mediante o nosso querer buscar a presença de Deus, estar insistindo. Então
fica algo que na verdade que só vai ser resultado, que só vai que só vai saber de um resultado, na verdade, quando Deus ele chegar no ponto do basta, quando ele chegar no ponto dele pegar e falar, até aqui, acabou. Então, isso acontece também. Isso pode acontecer, isso, com certeza, com certeza. Porque eu digo assim, que às vezes eu digo para você que está batalhando, que está lutando, que está buscando a presença do Senhor, que você está, sabe, muitas das vezes já pensou em desistir inúmeras vezes, mas eu digo assim, não desista. Não desista, independentemente da situação, independentemente das circunstâncias, continua orando a Deus. Mas assim, eu digo assim, tem que orar a Deus com sinceridade. Eu falo assim que nós temos que orar a Deus, nós temos que buscar a Deus com sinceridade. É com sinceridade. Deus ele é o que ele é, mas eu digo assim, porque é verdade. Deus ele se atenta para o que é verdade. Deus ele se atenta para o que é verdade. Deus ele quer sinceridade de mim, de você, de nós. Deus ele quer sinceridade de nós. Ele quer que nós venhamos a buscar ele com verdade, entende? Sabe, entendeu? Porque assim, porque o mundo, na verdade, o mundo oferece ao contrário do que ele gosta, do que Deus preserva. Porque o mundo oferece ao contrário. Mas assim, Deus ele quer que eu e você nós venhamos a procurar ele, a buscar ele, a orar, a pensar em suplicar, não sei, mas com sinceridade, entende? Vamos continuando aqui. Então, nós temos que continuar perseverando, continuar em busca. Eu estava pensando, eu estava lendo, aí eu parei neste versículo aqui. E é assim, vamos supor, é assim que eu vou levando adiante. Comecei a ler a Bíblia, comecei a ler, e aí o que for sendo me chamado a atenção, o que eu vejo o que eu entender que dá para estar passando através da palavra, através do versículo que a minha é selecionado, que a minha é chamada que eu seja chamada a atenção, eu vou sempre estar falando. E é isso mesmo, a gente tem que falar, enquanto, claro que sempre que a gente tiver condições, eu digo, de estar falando, de estar aqui na frente gravando, a gente tem que sempre tá falando a respeito da palavra, com certeza. Sempre falando a respeito da palavra. Porque Deus, assim, ele conhece de todas as coisas. Deus, ele conhece todas as coisas. Na verdade, a gente tem que ficar tranquilo mesmo. Na verdade, a gente tem que ficar bem tranquilo mesmo, e a gente só ir fazendo conforme o que a gente tendo, o que Deus ir transmitindo pra gente. A gente tem que ficar tranquilo e falar o que a gente entender. E é isso. Entende? Então eu agradeço a Deus por mais esta oportunidade. E é isso que eu vim estar deixando aqui neste momento. É isso que eu estou falando. E eu agradeço a Deus por tudo. Gratidão a Deus por absolutamente tudo. Se não fosse o Senhor, talvez eu poderia nem estar aqui. Então eu agradeço ao Senhor Jesus, porque sempre Ele tem... Eu não sei como, mas graças a eu querer, o Senhor tem me convencido, o Senhor tem me conquistado a respeito dele, a respeito da palavra dele, a respeito de tudo que envolva o nome de Jesus, a respeito de tudo que envolva o nome de Deus. Deus, ele tem me conquistado, Deus, ele tem me convencido. Até porque, para a gente poder servir a Deus, na verdade, ninguém é obrigado. Eu falei no início que ele coloca na frente de determinadas pessoas a bênção ou a maldição, a vida e a morte.
Então, mas ninguém, e isso daí é muito decisivo, o que eu comentei no início, que ele coloca na frente, a decisão em tais determinadas vidas, mas ninguém é obrigado a nada, ninguém nunca foi obrigado a nada. Então, a gente tem que ficar feliz todos os dias, sabe por quê? A gente tem que comemorar todos os dias, a gente tem que sorrir todos os dias, sabe por quê? Por quê? Porque a gente tem o livre-arbítrio. Então, cada um vive o que quer, cada um faz o que quer, cada um escolhe o que quer. Então, eu estou mesmo muito contente, muito feliz. Por quê? Porque eu estou decidindo, eu decidi e estou decidindo a servir a Deus. Eu estou decidindo a buscar a Deus, a continuar buscando a Deus, a continuar descobrindo o que é que Ele tem para minha vida. E é o que eu digo para você também, continue descobrindo o que Deus tem para você, quais são os planos dele na tua vida. Porque enquanto a gente estiver aqui nessa terra, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente tem como buscar a Deus. A gente buscando Ele, insistindo também, né? Porque para fazer com que para chamar a atenção de Deus, eu acredito que não é fácil. Não é fácil você chamar a atenção de Deus para a sua vida, para a minha vida. Eu chamar a atenção de Deus para a minha vida, para a sua vida. Não é fácil. Não é fácil. Nada que vem não é fácil. Mas assim, é o correto. É o correto que eu digo, não é nem. Eu nem coloco essa palavra. Porque assim, é o correto, é o certo a fazer, a gente é buscar a Deus. Mas eu digo que é pra gente. É o bem. É o bem. É o nosso. É o nosso profundamente estar bem. Estar bem é estar de acordo com fazendo o que Ele quer, fazendo o que o Senhor gosta, fazendo o que o Senhor, nós precisamos fazer, praticar, executar o que é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, o que é a vontade de Deus, o que Ele quer que nós estejamos fazendo, o que é que Ele quer. Então a gente tem que descobrir se eu não sei o que Ele quer, se você não sabe o que Ele quer, e a gente tá aqui nessa terra para descobrir sempre, para estar buscando a presença dele, para ir descobrindo as coisas a respeito da nossa existência mesmo, entende? Porque na verdade é um mistério. Deus na verdade ele é um mistério só. Ele é misterioso. Ele é misterioso. Deus ele é misterioso. Ele muda de ideia. Porque, tipo assim, o que a gente pode saber de Deus são algumas coisas. A gente nunca vai saber tudo de Deus, porque Deus não tem como você chegar não falar assim, é ponto aqui, acabou, é até esse ponto, até esse tempo, até o que eu cheguei. Não. Deus, ele é misterioso. E aí a gente vai descobrindo as coisas. Tipo, do que a gente já vai descobrindo de Deus, a gente fala. É óbvio, a gente pode falar, vamos supor, numa palavra, ou numa experiência de vida, ou num testemunho, a gente fala, eu descobri tal coisa de Deus, olha, eu descobri porque eu estava vivendo tal situação, eu estava vivendo tal circunstância, aconteceram tais coisas, aconteceram isso e aquilo, eu fui descobrindo algumas coisas a respeito de Deus. Aí então quem quiser passar, pode passar o que foi que descobriu a respeito de Deus, das atitudes dele, das reações dele. Então, é muita coisa também, mas assim, a gente vai descobrindo as coisas dele. A gente vai descobrindo. Ele é misterioso, mas tem muita coisa que ele já fez, tem muitas coisas da forma com que ele reage, então tem muitas coisas que é de praxe, que é padrão de Deus, da forma que ele age. Só que ele tem outras formas que talvez a gente não ainda conheça, porque assim, ele surpreende também. Ele pode agir de tais formas que nós nunca ouvimos falar que ele reagiu, que ele permitiu. Existem situações na vida de alguém também que ele pode permitir coisas que você nunca ouviu falar que Deus faz uma coisa dessa, que Deus permite uma situação dessa, que Deus permite tal coisa. Então, Deus ele pode surpreender a mim, pode surpreender a você. Aí a gente vai descobrindo, né? A gente vai descobrindo, quem sabe a gente consegue aí alguma liberação, alguma coisa que ele nunca tenha feito na vida de outras pessoas. Quem sabe a gente não consegue aí estar conquistando o coração desse Pai grande,
sabe, do Senhor. A gente, quem sabe, a gente não pode, aí com o nosso jeito aí, a gente está conquistando coisas que a gente nunca ouviu falar que Ele permite, que Ele poderia permitir uma coisa dessa. Então, quem sabe? Então é isso aí, a vida nossa tá aqui, já nós estamos aqui, a gente está aqui para brilhar, com Jesus na nossa frente, porque Ele é quem é a nossa luz. Então a gente está aqui para brilhar, a gente está aqui para resplandecer o brilho dele. A gente está aqui para transmitir o entendimento que Ele nos passa. Nós estamos aqui para repassar as palavras que ele nos dá. Nós estamos aqui para a gente fazer a vontade dEle. Nós estamos aqui para reagir, para agir, tudo em relação, em prol à adoração do grande Deus. Entende? Então é isso que eu quero estar deixando aqui. E é isso, vamos vivendo aí, vamos vivendo nossa vida. E eu te desejo um ótimo, excelente dia na santa paz do Senhor Jesus. Vamos ficar todos com Deus firme aí, buscando a presença. E é isso aí, a gente, quem sabe, né? A gente não, quem é que vai saber o que Deus a gente não tem como definir nele, então, mas aí a gente vai com jeito, nós vamos, acredito que a gente vamos ver algum resultado, algum objetivo, né? Então, é isso que eu digo aqui, pra mim e pra sua vida. Porque a gente não pode perder, na verdade a gente não pode deixar de acreditar nas palavras dele mesmo. Do que ele já tem mostrado, do que ele já tem falado pra mim e pra você. Então a gente não pode deixar de acreditar nas palavras do Senhor. E fique com Deus, fica com Deus, busque a Deus, continue fazendo a obra do Senhor, continue dando liberdade para a palavra, você que está me ouvindo, continue dando liberdade para a palavra, busque a Deus, ore sempre, sabe? E então é isso, pede direcionamento, a gente precisa de direcionamento de Deus, para que Ele venha nos guiar, para que a gente não venha errar. Na verdade, existem certas situações tão complicadas na vida de tais pessoas que, se não for Deus escolher uma pessoa a dedo, um oráculo, uma pessoa a dedo, que consegue ouvir a voz dele muito bem, para estar aconselhando, para estar direcionando, para estar... Muitas das vezes tais pessoas não conseguiriam estar onde está, ou já era para ter desfalecido, já era para ter até morrido em determinados locais que frequentava. Então, é só Deus mesmo para ter misericórdia. Então, e essas coisas todas nós vamos descobrindo com o passar dos dias. E eu vou ficando por aqui neste momento. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.